Boa noite a todos, boa noite ao António e todos. Muito obrigado por estarem aqui, ou aí, enfim, por estarmos juntos desta maneira. Muito obrigado pelo convite que o Padre Manuel Coutinho me fez. Ao ouvir a apresentação até parece que fiz muita coisa, mas de facto isto no papel parece mais do que na realidade. Agradeço muito este convite para esta conversa. De facto, aqui a pastoral da família e estes assuntos sobre a família foi uma coisa que sempre me interessou muito, talvez por ter tido uma experiência de família muito feliz, ter tido e continuo a ter, mas enfim, já não estou menos com a minha família do que estaria antes. Ter sido o 10º filho, uma família e último. E se calhar isso também me deu aqui várias experiências da mesma família. Em conversa com o Padre Coutinho, foi aqui um bocadinho, os temas andariam um bocadinho à volta de que recepção na prática a Amoris Laetitia tem tido ou teve ao longo destes 5 anos, que perspectivas ou desafios pastorais ela pode levantar e tocar aqui pelo menos em algum ponto do polémico, não sei se ainda é, pelo menos quando saiu do polémico capítulo 8, que falava da possibilidade de um caminho de discernimento para a possibilidade de acesso aos sacramentos da parte das pessoas que se separaram e voltaram a casar civilmente. Bom, tudo isto quando estava aqui a preparar um bocadinho a conversa, tudo se misturou um bocadinho, espero não ser muito confuso. Vou tentar lançar assim algumas ideias e depois se calhar penso que se pode deixar aqui um tempo para conversa, se for. Então, a recepção da Amoris Laetitia ao início foi muito polémico, foi um documento infelizmente polémico, porque se focou demasiado no capítulo 8, que é precisamente aquele que fala da possibilidade de os chamados recasados, aqueles que casaram civilmente depois de se terem separado um primeiro casamento pela Igreja, em que se falou da possibilidade ou não, após um caminho de discernimento, de terem acesso aos sacramentos, especialmente à reconciliação e à comunhão. E isso focou de tal maneira o primeiro debate, não é? Que acho que ofuscou todo o resto do texto, que é de uma beleza e de uma maravilha, diria nos tempos modernos, não a nível de beleza literária, isso há muitos, mas a falar do amor humano, como este documento fala, de uma forma tão concreta e com tantas ajudas para a nossa vida, conheço poucos nos tempos modernos. Outra coisa são elementos mais literais e etc. Sobre o amor, há muita coisa muito bonita, mas este é de uma grande ajuda. E por isso, logo ao início, houve muita polémica, houve grandes figuras da Igreja Universal que puseram em causa, inclusivamente, o documento, se tinha a credibilidade que estávamos a dar ou não, e houve muita necessidade das pessoas se manifestarem, mas, como digo, muito especificamente situadas nesse capítulo 8. Inclusivamente as polémicas entre bispos e entre conferências episcopais, e, enfim. Ao mesmo tempo, não é de estranhar. É muito interessante. Vou só começar por ler aqui que eu acho que é já uma grande revolução. O ponto 3 da Amoris Laetitia diz assim o Papa: recordando que o tempo é superior ao espaço, quero reiterar que nem todas as discussões doutrinais, morais ou pastorais devem ser resolvidas através de intervenções magisteriais. Naturalmente, na Igreja é necessária uma unidade de doutrina e praxis, mas isto não impede que existam maneiras diferentes de interpretar alguns aspectos da doutrina ou algumas consequências que decorrem dela. E depois diz, além disso, em cada país ou região é possível buscar soluções mais enculturadas, atentas às tradições e aos desafios locais.
Então, isto é o número 3 da Amoris Laetitia. E nós não estávamos habituados a isto. O que o Papa está aqui a dizer neste número 3 é assim: eu, do alto da minha autoridade universal sobre toda a Igreja, eu que tenho autoridade sobre toda a Igreja, abdico dela em função das igrejas locais, porque eles sabem o que é melhor. Ou seja, porque o tempo é superior ao espaço, é um dos grandes princípios do Papa, né? E isto é talvez um dos elementos que depois ajudará a perceber um bocadinho, penso eu, a maneira como o Papa lida com este documento, com todos os outros e com a sua maneira de estar pastoralmente na Igreja. Este primeiro ponto diz isso mesmo. Isto é para ser vivido localmente antes de mais nada. Não estou a falar, claro que toca, obviamente, em grandes pontos doutrinais, mas é essencialmente um documento sobre o amor humano, sobre o amor na família, e há aqui muito pastoral e, naturalmente, as culturas são tão distintas, tão diversas, que localmente se tem que decidir isso. E, portanto, o Papa quase que não abdica, mas delega toda a sua autoridade nas igrejas locais. De facto, não delega, porque o Concílio Vaticano II diz que o bispo não é um delegado do Papa. O bispo é um autêntico chefe na sua igreja, é o chefe da igreja local que lhe foi confiada. Não é um delegado papal. Praticamente, o que o Concílio Vaticano diz é o bispo na sua diocese equivale ao Papa na Igreja Universal. Portanto, muito teoricamente, se o Papa vier celebrar aqui à Diocese de Évora, onde eu estou, muito teoricamente, até devia ser o arcebispo de Évora a presidir à missa. E o Papa, porque não é o chefe desta igreja local. Claro que o Papa, quando vem, representa a Igreja Universal e, para além de tudo o resto, claro que se lhe dá a presidência. Mas, de facto, o bispo local tem toda a potestade, toda a autoridade da Igreja, que não lhe é delegada, pertence-lhe por direito, diria assim. Pronto, isto para os senhores bispos, para as dioceses e para as igrejas locais e para todas as estruturas é logo um problema, porque estávamos habituados que Roma resolvesse. Vou andar um bocadinho para trás, eu não me queria perder muito, mas quando João Paulo II chega ao papado, encontra uma igreja muito dispersa, muito desorganizada, chega 15 anos depois do Concílio Vaticano II, com a teologia da libertação marxista na América Latina, com umas grandes confusões, e o que o Papa João Paulo II fez foi organizar a igreja caso a caso, quase diocese a diocese, né? Tirou este bispo daqui, pôs ali, mudou para ali, e no fundo foi um bocadinho um papel de centralizar organizar a igreja, centralizando uma série de coisas que até se poderiam fazer nas conferências episcopais ou nas igrejas locais, mas que houve a necessidade de organizar. O Papa Francisco agora faz o percurso inverso. Isto já está demasiado organizado. Faz favor, vamos responder localmente às necessidades locais. Pronto, isto tem muito a ver com a recepção, porque depois dependem muitas igrejas locais como é que isto funciona, né? Por isso, em Portugal, o Sr. António saberá bastante melhor do que eu, mas penso que houve um documento ao início dos bispos, penso que da região centro, que fizeram um documento sobre o capítulo 8, essencialmente, não só, mas essencialmente, que propuseram à Conferência Episcopal para ver se em conjunto estavam todos de acordo, e de facto não estavam. E penso que a Conferência Episcopal não estavam, enfim, pelo menos com aquele documento em si, portanto, em todas as suas dimensões, e por isso penso que na Conferência Episcopal se decidiu então que cada igreja local fizesse o seu percurso e apresentasse a sua proposta. Começou a Igreja de Braga, depois a fazer um primeiro documento, e depois eu penso que quase todas as dioceses foram mais ou menos, ou através de cartas pastorais, ou através de algum documento. Quase todas as dioceses hoje tiveram alguma reação e alguma divulgação da Amoris Laetitia, mais ou menos institucionalmente. Diria que acabado este primeiro tempo da polémica e da comunhão ou não aos recasados, que já espero conseguir ter tempo para lá chegar ao fim, depois acho que houve tempo que se descobriu o texto. E o texto é muito bonito, porque
Eu diria que há aqui dois capítulos centrais para mim, que são o capítulo 4º e o capítulo 5º, que fala do amor no matrimónio e quando o amor se torna fecundo, são de leitura obrigatória, e não só para casais. Acho que isto é de facto de um nível muito bonito e muito profundo, e acho que a partir daí se começou a redescobrir, ou melhor, a descobrir verdadeiramente o texto. Acho que variou muito, honestamente, acho que variou muito de igreja local para igreja local, diocese para diocese. Acho que houve alguns movimentos que aderiram profundamente a este texto, especialmente movimentos mais de cariz familiar ou de casais, as equipas Nossa Senhora, mas não só. Os CPMs, as preparações para o matrimónio, acho que agarraram de facto nisto e, portanto, acho que de facto houve alguma recessão, talvez não tanto, ou talvez institucionalmente, diria assim. Acho que este texto provocou mais expectativas do que a resposta real, mas de facto a nível assim mais de bases, mais de grupos, mais de movimentos, há muitos padres, a começar por mim, que quando preparam alguém para o casamento, dão se não dou o capítulo 4º e o capítulo 5º para lerem, e portanto isto de facto foi gerando conversa e debate, e há recepção. Eu diria que, ainda bem que estamos a falar nisto 5 anos depois, sentiu-se que a coisa teve, como digo, depois da grande polémica, teve morta um bocadinho, ninguém sabia muito bem como é que havia de pegar nisto, depois começou-se a pegar também pelas outras coisas bonitas e boas, e agora com o ano, a Amoris Laetitia está-se outra vez, começaram a surgir algumas escolas, catequeses de família, catequeses para pais, seja nos colégios, seja nas paróquias. Acho que houve de facto movimentação de pastoral familiar. Como digo, a nível estrutural, pelo menos na nossa igreja em Portugal, não sei se houve assim tanta. Houve alguma, e houve alguma criação de alguns novos gabinetes de apoio à família e etc., mas não sei se houve assim estruturalmente, se houve assim alguma mudança grande, embora tenha, o que sinto é que houve meios que foram sendo postos, em alguns sítios foi mais divulgado e, portanto, as pessoas também exigiram mais, as famílias começaram a ler isto, começaram a pedir mais e, portanto, houve mais uma resposta, mas penso que a nível institucional ou estrutural, se calhar mais, acho que ficou um bocadinho aquém da expectativa, e se calhar não é por acaso que o Papa, 5 anos depois, lança outra vez um ano Amoris Laetitia. É porque se calhar estava à espera também ele, que não tem nada que estar a interpretar o Papa, mas especialmente do que ele não diz, mas não me admira que ao lançar um ano é porque é preciso mexer aqui qualquer coisa, parece. Ainda por cima mais com o ano São José e mais o ano não sei o quê, mais o ano, temos vários anos este ano e portanto há aqui que... Mas como digo, sinto e sinto que onde eu senti que há aqui alguma novidade que eu vou dizer agora nos desafios pastorais, e acho que chegou, senti, pelo menos assim à nossa volta, do que eu conheço mais diretamente dos trabalhos pastorais, casais novos tiraram-se a isto. Casais novos foram buscar, e eu acho que o capítulo 6 dá e se calhar salto já para aí, para os desafios e perspectivas pastorais, que está exatamente no capítulo 6 da Amoris Laetitia. Se houve sempre alguma preocupação com a preparação para o matrimónio, os casais novos, em matéria de pastoral, estavam bastante abandonados, e ainda estão, acho eu. O acompanhamento nos primeiros anos de matrimónio é algo quase ausente. Prepara-se para o casamento, casam, adeus, sejam felizes, voltem cá quando tiverem o primeiro filho para pôr na catequese ou para batizar. E de facto, o capítulo 6 traz talvez a maior novidade nestes documentos, é uma preocupação com os primeiros anos de casamento. Mas já lá vou.
Então, alguns desafios pastorais, pelo menos enfim, que eu sinto aqui, que me parece a mim estarem presentes e que o Papa oferece. Há um desafio que não é só em relação à pastoral da família, e há um desafio de fundo, que me parece muito difícil, porque tem a ver com a nossa mentalidade e com o nosso hábito de igreja. E que é aquilo que o Papa chama conversão pastoral da Igreja. Portanto, no fundo, a conversão da Igreja a nível de toda a pastoral. E é muito bonito ler agora a Amoris Laetitia à luz do que estamos a viver a nível da Igreja Universal, à luz da sinodalidade. Porque, de facto, a sinodalidade, imagino que não seja um passo a seguir ao outro, mas é perfeitamente, vem num passo coerente, num seguimento coerente em relação a muitas coisas que o Papa diz na Amoris Laetitia. Basicamente, estávamos habituados a que a Igreja tinha a última palavra, ou talvez a única. Durante 15 séculos, 16 séculos, a Igreja falava Roma locuta, causa finita. E pronto, e habituámos-nos a isto. E isto era a Igreja. Até há 30 anos atrás, 40 anos atrás, começou a vacilar um bocadinho, 10 anos atrás. E, de facto, hoje em dia não temos não só a única, como não temos a última palavra em nada. A Igreja está-se a tornar insignificante para a grande quantidade das pessoas. Nem sequer, há muita gente que nem sequer é contra a Igreja, simplesmente isto é insignificante. E nós não estamos a saber lidar com isso, parece. Continuamos habituados a um tipo de linguagem que só nós compreendemos, que as pessoas lá fora já não compreendem. A gente fala, parece que fala para dentro, não é? Continuamos aos mesmos termos, o mesmo estilo de celebração, o mesmo estilo de catequese, embora as catequeses já estejam, as catequistas coitadinhas cada vez mais velhas e com menos miúdos, e continuamos a fazer o mesmo que fazíamos há 50 anos, exatamente o mesmo. Mudamos, como alguns daqueles professores tradicionais, começaram com os acetatos, depois mudou para primeiro com as fotocópias, depois com os acetatos, agora é o PowerPoint, mas quer dizer, mas o conteúdo é o mesmo, o estilo é o mesmo, e nós com a catequese, ou com a pastoral, ou com o modo de estar e comunicar às pessoas, não variou muito. Quando o mundo deu se houve coisa que revolucionou o mundo nos últimos 20 anos, foi a comunicação. As redes sociais são capazes de levantar ou de matar governos hoje em dia, não é? E nós, está bem, adaptámos um bocadinho, fizemos, especialmente agora com o Covid, ajudou-nos imenso, que tivemos que saltar para a internet, mas ainda assim, o estilo, a comunicação, a linguagem é o mesmo. Continuamos a pensar que as pessoas nos entendem, as pessoas não nos entendem, porque já não há a base, não há o contexto sociológico e social de os termos mais básicos cristãos, não existe. As pessoas iam à missa, o padre falava, quando não percebiam, que havia de ser 90% das vezes, que nós falamos muito para nós próprios, se calhar depois perguntavam alguma coisa em casa e se calhar a avó ainda se lembrava de alguma coisa e respondia. Hoje em dia não há ninguém a quem perguntar, quer dizer, não, esse contexto desapareceu, a cristandade foi-se embora e agora para uma igreja de comunidades pequenas. E nós não estamos a gostar disto. E eu acho que o futuro da Igreja vai ser um futuro não de grandes estruturas. A instituição faliu, institucionalmente falando, digamos assim, quer dizer, não é a Igreja, toda a instituição, quando eu digo instituição, é o conceito de instituição. As instituições todas hoje em dia faliram, quer dizer, não, começou pelos bancos, começou depois por todas as instituições, não é? E a Igreja também, pelas notícias que saíram há 15 dias e daí até hoje, só em Portugal, todos os dias saem 3 ou 4 artigos. E, portanto, a Igreja como instituição, só em si mesma, que era aquilo que a gente estava habituado, não é? Faliu. As pessoas estão desiludidas, e, portanto, temos que apresentar aquilo que nos centra e aquilo que nos traz à Igreja. Não é? E não sei se é isso que fazemos. E, portanto, acho que o primeiro grande desafio é uma revolução que na Igreja se chama conversão, ou no cristianismo se chama conversão, perdão, e que se baseia em duas coisas, penso eu, primeiro, antes de mais nada. Diálogo, verdadeiramente diálogo,
não podemos ir para a mesa como quem sabe tudo. Soubemos durante muito tempo, até porque quem tinha a cultura era a Igreja. Hoje em dia não é. E, portanto, diálogo quer dizer isto mesmo, diálogos, duas mentes diferentes, duas cabeças diferentes, que se encontram, sem termos a verdade absoluta sobre tudo, e aceitar isso, que vamos para um diálogo de igual para igual. Como eu digo, há 18 séculos que não íamos, e, portanto, não sabemos como é que isso se faz. Aceitar que os outros que não pensam como nós, que são diferentes, que têm valores diferentes, que têm uma moral diferente, que não são necessariamente inimigos da Igreja nem nos estão a atacar, só pensam diferente. E por isso podem nos ensinar coisas. Isto também vem do Concílio Vaticano II, em que diz que as outras religiões e as outras igrejas e o mundo nos têm alguma coisa a ensinar, e nós ao mundo também, né? Mas entrar mesmo no diálogo, aceitar isso. E depois, a segunda coisa, que acho que já entrou muito, teoricamente, mas acho que falta muito, que é, de facto, os leigos terem um papel, de facto, ativo. E quando eu digo ativo, é decisório. Também ao nível da decisão. Já há as comissões fabriqueiras, já há as comissões pastorais, já há as comissões... Mas, quer dizer, decidir a pastoral da Igreja ser feita essencialmente por leigos. Não há padres, não vai haver. Já é mais do que óbvio. É mais do que óbvio que isto vai falhar. Não quer dizer que não deva haver. Acho que há funções diferentes e há vocações diferentes. E a vocação de sacerdote ministerial é uma vocação que faz parte e fará sempre, penso, espero, da Igreja, enquanto não só instituição, mas enquanto comunidade. São papéis diferentes. Mas se calhar há tanta coisa na vida de um padre que são leigos que poderiam fazer e muito melhor do que nós. E que é difícil. E é difícil de parte a parte. O Papa diz que um dos maiores inimigos da Igreja é o clericalismo. Mas o clericalismo não é só uma culpa dos padres. Há muitos leigos que são muito mais clericalistas do que padres. Portanto, senhores leigos, faz favor, eu aceito a acusação de clericalismo, mas só a parte que me é feita, porque aos leigos também dá muito jeito que seja o padre a decidir, o padre a dizer, o padre a mandar, e o padre a organizar, e o padre... Ou seja, ainda não há uma apropriação da Igreja como a minha comunidade. Há em que eu vou à missa, e há pessoas que estão mais integradas, mas que eu tenha uma palavra a dizer e que enfim... O que é que me parece que é uma das grandes novidades a nível de método deste pontificado, e que tem a ver com esta revolução ou com este desafio pastoral, é o Papa inverte o modo de fazer teologia ao qual estávamos habituados. Os documentos magisteriais, geralmente, têm, dos Papas e da Igreja em geral, começavam por os grandes princípios, os valores, a verdade onde queremos chegar, e vamos descendo até à realidade. E na realidade, estes grandes valores, estes grandes princípios que são os nossos, aplicam-se desta maneira. O que o Papa Francisco faz é o contrário, inverte, converte, que é exatamente, vai à realidade, olha para a realidade e começa a perguntar onde é que está Deus. Deus já lá está, não sei o que eu vou levar. Como é que a gente descobre Deus nesta realidade? E como é que podemos chegar ao ideal? Mas parte de baixo e não de cima. Isto é uma autêntica revolução. Nunca deixa de apontar para o ideal, mas faz a teologia a partir de baixo, a partir da realidade. E não é por acaso que a gente começa a ler os documentos do Papa e diz, mas ele está a falar de mim, como é que ele conhece a minha família? Ele não... Reparem, é muito bonito, porque, e é o segundo desafio, é uma atenção e um acolhimento da diversidade. O Papa não fala da família, o Papa fala das famílias. E não é por acaso, não é um engano. Todos os documentos, até ao Papa Francisco, falavam a família. O Papa fala das famílias. Porque a família não existe. Basicamente é isto. A família, podemos apontar a um ideal, mas o Papa vai... É muito bonita a organização da Amoris Laetitia. O Papa começa com as famílias na Bíblia. E começa logo mal. A gente pensa, famílias na Bíblia, vai começar para apresentar a Sagrada Família. Não, claro que não. Começa logo por Caim que matou Abel.
E vai por aí fora. Adúlteros, poligamia, bem, ou seja, a família real. Como nós todos temos as nossas famílias, um que é mais maluco, outro que andou por maus caminhos, outro... E a seguir à Bíblia, o Papa salta para as famílias, e começa a falar das famílias, das dificuldades e das alegrias e das belezas das famílias. E a gente começa a ler e parece que o Papa está a falar de nós, não está a falar da família. E é muito bonito, porque o Papa, isto é de facto, passa do método dedutivo, que é deduzir dos princípios cá para baixo, ao método indutivo, que é passar de baixo e começa a chegar até ao ideal. E por isso, este é um grande desafio, e aqui também isto é muito mais difícil, porque é muito menos claro. Um princípio ou uma regra é a coisa mais objetiva e mais clara que existe. E, portanto, o Papa diz e está feito. Ou o Catecismo diz e está feito. E o Papa diz, não, isso não é assim, porque isso não, já vimos que não funciona. Então o que é que funciona? É isto, perguntar às famílias como é que tu vives, o que é que está a correr bem, o que é que está a correr mal, e onde é que está Deus aí? Onde é que está Deus nessa tua carice familiar? Onde é que está Deus neste nascimento desta criança? E o Papa começa a construir uma teologia de baixo para cima. Isto tem outra vantagem, que tem a ver com o tempo é superior ao espaço, que é um dos grandes princípios. O que é que o Papa propõe com esta teologia da realidade? E, portanto, está a falar de nós, e, portanto, eu começo-me a sentir, a família também tem alguma coisa a dizer à teologia. Então Deus, se calhar, apesar de eu não viver o ideal, parece que há aqui também. Então Deus pode aqui. E o Papa chega a dizer, as famílias completamente destruídas. Será? E a gente pode pôr aqui as famílias. Duas pessoas que vivem juntas, mas que não são casadas só porque não querem. Ou duas pessoas que são casadas só pelo civil. Ou duas pessoas que são recasadas. Ou até um casal de homossexuais. Nada disto contava. Quer dizer, teoricamente conta, mas no fundo, o sacramento é este. Se não tens nada disto, adeus. E o Papa diz, calma. Duas pessoas que vivem juntas amam-se, respeitam-se uma à outra, guardam fidelidade, criam filhos. Então, mas isto não vale nada? Então vale qualquer coisa. Está bem, não tem um ideal. Para nós o ideal é o sacramento do matrimónio. Mas ainda não chegaram lá, ou se calhar não podem chegar pelas vicissitudes da vida. Mas então o que é que há a aproveitar na vida das pessoas? Isto muda completamente a atitude da igreja. Duas pessoas batem à porta da igreja para casar, e a primeira coisa que a gente começa a perguntar são perguntas burocráticas. Já foram ao civil, já preencheram o papel, vivem juntos? Então temos que tratar disso já. Têm filhos e não são batizados. Jesus. E a pessoa começa a sentir-se a maior pecadora do mundo e vai-se embora quando puder e nunca mais lá volta. Ora, se duas pessoas que vivem juntas vêm bater à porta para casar, isto é uma festa. Há que abrir os braços, a dar-lhes um abraço, bem-vindos, que bom que vêm. E parece que a regra, reparem, nós habituámos a pensar na teologia, eu não tenho nada contra o direito canónico, antes pelo contrário, acho que é essencial, não, acho que é importante, não é essencial, acho que é importante. E o problema é que fizemos o direito canónico o essencial. Eu acho que este saltinho aqui é que tratou, porque a regra é um espaço. O tempo é exatamente lançar um processo. Vamos acompanhar esta família que ainda não vive a sua totalidade do sacramento e vamos acompanhar lançando um processo. E o tempo permite fazer isto. O espaço não permite. A lei é um espaço. Vais à missa ao domingo, és praticante. Não vais, não és praticante. Estás em pecado. És casado pela igreja, a lei é um espaço. Define, tem uma fronteira, não é? É muito fácil dizer quem está dentro ou quem está fora da lei. A atitude pastoral que o Papa propõe é não ir pelo espaço, claro, ir apontando para a lei, se for possível a pessoa viver, mas não ter que apontar para aí. Quer dizer, não ter que apontar, não ter que começar por aí. Que é por onde nós começamos muitas vezes, não é? Com a nossa preocupação de ter os documentos todos organizados,
e fazer um check e mandar para o cartório, mas isto é uma burocracia e as pessoas não vão à procura disso. As pessoas, há um mundo inteiro de gente à procura de espiritualidade. Os budismos, os ecléticos, está cheio de... Ainda há pouco tempo saiu uma reportagem, acho que foi na TVI, casas de retiros de todos os naturais, tudo a abarrotar de gente. Porquê é que não vêm cá? Acho que há aqui o aporte institucional é necessário, mas é o último. O primeiro é o humano, é o espiritual, é o acolhedor. A pessoa vai à igreja e quer encontrar alguém que lhe dê a mão. Né? E a gente pergunta-lhe se já preencheu o documento X. E há aqui porque ainda estamos a falar como há 20 anos atrás ou 30. As pessoas, quando iam à igreja, já sabiam que tinham que levar o documento X, porque a minha avó já fez, a minha tia também, a minha mãe também, o meu irmão mais velho também. E hoje em dia não é assim. Tanta gente que conheço que começam a pensar em casar pela igreja, já depois de viverem juntos, quando começam a pensar em ter filhos. E começam a pensar e a discutir um com o outro que tipo de educação é que começam a dar aos filhos, é que vão dar, e começam-se a lembrar da educação que tiveram, dos princípios, dos valores. Se calhar, e começam-se a aproximar devagarinho. Ora, se chegam à igreja, estão-se a aproximar devagarinho, não vão logo como que vocês estão a viver juntos, estão a viver em pecado. Então, há aqui, de facto, uma atenção, um acolhimento, uma aceitação da diversidade. O Papa e não tanto Agostinho. Para São Tomás de Aquino havia a natureza, a cidade e a igreja. Aplicando a esta situação, a natureza é quando as pessoas estão juntas, a cidade é quando casam pelo civil, a igreja é quando casam sacramentalmente. Mas tudo tem o seu espaço. E são degraus. Ora, o que me parece é que nós fizemos da igreja ou é casado pelo sacramento ou nada. Ou estás em pecado mortal e vais para o inferno. E esquecemos que as próprias pessoas têm um percurso a fazer espiritual, de integração numa comunidade, e o percurso não tem contado para nós. E que eu acho que tem a ver com o que nós fizemos, o salto que fizemos da moral para o direito canónico. A moral da igreja é uma moral de ideais, e bem, aponta para o ideal. Portanto, a este nível, o ideal para nós é o matrimónio sacramental, vivido em fidelidade, em fecundidade e em liberdade. O que é que nós fizemos? Mas há pessoas que ainda não chegaram lá, pessoas que estão ainda aqui, que vão aqui. O que é que nós fizemos? Dizemos que isto é o ideal, mas depois tornámos o ideal lei. Ao tornar o ideal lei, aqueles que não cumprem o ideal são fora da lei. Então, mas é ideal ou é lei? A lei devia ser o mínimo. Mas tornámos o ideal, dizemos, se não vives o ideal, então estás fora da lei. O que quer dizer que estás em pecado, etc, 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 com todas as conotações que depois... Desculpa, estou a ser um bocadinho pão casqueja, a coisa tem muito mais matizes, como é óbvio, não estou a criticar, mas é... Pronto, daqui vem outro grande desafio, que é, de facto, a família não é apenas receptora da pastoral familiar. A família é o grande agente da pastoral familiar. São os primeiros. Os padres, enfim, eu nunca casei, podia ser viúvo, mas não é o caso. Nunca casei, também já não vou casar porque já ninguém me quer, não há azar. Eu sei o que é mais ou menos um casamento, sou filho de pais casados, os meus irmãos, muitos deles casaram, tenho sobrinhos e sobrinhos que casaram, acompanho muitas pessoas, às vezes até me sinto muito pequenino porque tenho acesso à intimidade da vida das pessoas, porque me contam, mas eu de facto não vivo em casal, não sei o que é casar. E essa experiência só as pessoas casadas e que vivem em família podem dar. E também me parece que aqui falta confiar mais da parte nossa, de, se calhar, dos padres ou da estrutura da instituição, confiar verdadeiramente, entregar verdadeiramente a pastoral das famílias às famílias e elas que chamem o padre quando quiserem.
é completamente diferente estar o padre a organizar ou depois pede ajuda a um casal que até confia. Isto tem que mudar. A pastoral das famílias é das famílias. E depois o padre, está bem, estudou teologia, estudou sacramentologia, tem uma dimensão, estudou teologia espiritual, claro que sim, está lá para isso. Mas há muito a fazer aqui, parece-me. E, portanto, o Papa sublinha, quando pode, que o verdadeiro agente da pastoral familiar são as famílias, não são os padres. Aliás, é muito crítico, diz mesmo que geralmente, habitualmente, falta aos ministros ordenados formação suficiente para acompanhar as famílias. Diz isso, eu tenho isso aqui nas minhas cábulas, o número 200, 202, podem ir lá, e diz que os padres geralmente não estão habilitados a acompanhar. E, portanto, a formação dos seminaristas tem que ter acompanhamento a este nível, tem que ter uma formação psíquico-afetiva mais completa, não só por este aspecto, mas por todos os outros, e também receber. E, de facto, conheço um ou outro seminário em que, numa equipa de formadores mais alargada, inclui casais, isto é, que têm um encontro uma vez por mês, ou etc., em que há casais que ajudam a formar seminaristas com temas sobre família, com temas... E o Papa vai mais longe, o Papa diz mesmo que poderia ser útil aprendermos da experiência da Igreja Oriental, onde há padres sacerdotes casados. Acho que ele não está aqui a dar recado nenhum para os padres casarem, mas de qualquer maneira põe-nos isso, não é? Portanto, há este desafio grande, primeiro, de uma conversão pastoral grande, que tem a ver com a linguagem, com a atitude, com o acolhimento, de aceitar a diversidade. O segundo, acho que a diversidade é boa, não olhar para a diversidade como eles são pecadores e nós somos santos. A diversidade quer dizer que as pessoas estão a caminho, não é? E o Papa passa a vida a dizer... é um poliedro, somos um poliedro, não somos uma circunferência ou uma esfera, e o poliedro é mesmo a diversidade, e a diversidade custa mais, é mais difícil, porque os outros não pensam como nós, mas isto é mesmo uma atitude interior, não é uma cosmética, não é? Porque a gente diz isto, é uma coisa muito bonita, mas depois, quando vem o Casalinho ter connosco, a gente tem uma coisa a ver se ele cumpre ou se não cumpre, não é? E isto, quando chegar ao fim da catequese, tens de cumprir isto. Não, quer dizer, provavelmente nunca vão cumprir, mas em si, como já estão a viver, já têm muitos elementos muito positivos, como eu dizia há bocadinho, de respeito, de amor, de fidelidade, de educação, enfim, acho que isso E por isso o Papa, outro desafio, pede-nos para olharmos para as famílias, não como um problema, mas como uma oportunidade. E fala da beleza, do que é a beleza das famílias, não é? Desculpem. E tem a ver com isto, não é? Tem a ver com a forma como nós nos aproximamos, especialmente daquelas famílias que, de alguma maneira, não vivem aquilo que é o ideal, mas que nós temos como, se calhar, mínimo, não é? Como dizia há bocadinho. E aí, olhar como é que nós aprendemos, de facto, a mudar aqui o nosso chip só porque é alguém que, como eu, pode ser acolhido e que deve ser acolhido, não é? E lá está, depois há um caminho a fazer, certamente que haverá, todos nós, aliás, quem é que de nós pode dizer que vive a regra e a lei total? Se calhar alguns vivem, peço desculpa, eu estou muito longe. Se alguém acha que já não precisa de caminhar e que já cumpre as leis todas e se calhar já morreu, está no céu e ninguém disse. Porque estamos todos a caminho, e o Papa diz mesmo isso, estamos todos a caminho. Aqueles que não cumprem a regra não estão menos a caminho que nós. Há um bispo de uma diocese italiana que usa esta expressão bonita, temos que passar da pastoral da perfeição à pastoral da conversão. E depois diz, nós estamos todos a caminho e nós, Igreja, não devemos estar sentados na meta à espera que cheguem. Quem não chega à meta, paciência. É ao contrário, vamos ir lá para trás e vamos fazendo o caminho com todos, né? Até chegarmos todos à meta.
E, portanto, acho que é aqui este grande desafio do acolhimento, não é? E por isso eu dizia, ler agora a Amoris Laetitia à luz da sinodalidade é muito bonito, porque é caminhar juntos, e mesmo, não é? Não é, acho que há aqui também a sinodalidade também é uma coisa que estamos todos a aprender, acho eu, enfim, porque fazer um sínodo, como eu penso que o Papa está a querer, é exatamente trazer aos centros decisórios da Igreja a participação de todos, não é? Haver uma participação, e isto leva tempo porque não estamos habituados, de facto. Há sempre alguém que decide por nós, não é? E pronto, e a gente ou acata ou não acata, e quando não acata, tenta viver o melhor que pode. Mas de facto, entrar mais aqui no papel de decisório, não é? Há aqui há um autor espanhol que fala aqui num duplo desafio pastoral, que é, por um lado, o sensus fidelium, que é esta expressão da teologia, que é o sentido que o povo, que os fiéis têm da verdade, de Deus, do espiritual, da Igreja. O sentido que os fiéis têm. Deus não está mais nos padres do que nos leigos. E por isso, com funções diferentes e vocações diferentes, há esta coisa tão difícil para a Igreja, como digo outra vez, padres, bispos e leigos, que é porque eu não sou padre, não tenho menos Espírito Santo do que o padre. Tenho outra qualidade, tenho outras funções que o Espírito Santo me dá, outro carisma. Mas quer dizer, o sensus fidelium, o sentido que os fiéis têm da verdade, do amor, da Igreja, de Deus, faz uma falta incrível aos padres. Dá-nos o bom senso. E há uns tempos tive uma discussão com um padre em que ele dizia que quando vem um casal de pessoas que vivem juntas e vêm se preparar para o casamento, a primeira coisa que eu lhes digo é, então a partir de agora, enquanto se estão a preparar para o casamento, deixam de viver juntas. Isto, em que mundo é que este senhor vive? Isto é falta de bom senso, no mínimo. Quer dizer, uma pessoa está casada com outra há 5 anos, ou 6 anos, aproxima-se da igreja, vem-se preparar para casar. E é para quê? Para poder comungar no dia do casamento? Confessa-se 5 minutos antes, é esse o problema canónico? É essa a questão? A pessoa faz o quê? Vai voltar para a casa da mãe? Vai alugar uma casa ao lado, com o dinheiro do padre, se calhar? Em que mundo é que se vive? Quer dizer, estas pessoas estão juntas, vivem juntas há 5 anos, ou 6, ou 7, ou 2, estão-se a aproximar da igreja, querem casar. Que bom! É um caminho que estão a fazer. E a gente vai logo à regra. Mas vocês vivem juntos, é uma situação irregular. Pois, isso era um problema. O problema era, ainda bem que querem regularizar-se, até por esse meio, não é? Quer dizer, mas, ou seja, portanto, o sensus fidelium, até nas coisas práticas, dá-nos o bom senso aos padres. E depois, outra parte do desafio, que é muito espiritual, não é? Que este autor dizia, nós tornámos, especialmente dizia isto aos agentes pastorais, aos padres, aos ministros, é tão fácil tornar-nos profissionais da pastoral que já não sintonizamos com Jesus que se comovia diante da dor e do sofrimento das pessoas e das famílias. Né? E, portanto, é um desafio para quem está à frente de uma pastoral voltar a comover-se como Jesus se comovia, né? Deixar-se comover. Porque, reparem, é verdade isto, como um médico se calhar opera 10 pessoas por dia, se eu faço 5 funerais por semana, enfim,
o sexto que aí vem, para a pessoa que morreu o meu irmão, ou o meu marido, ou a minha mulher, mas para o padre já é o sexto ou o sétimo que fiz em 2 dias ou 3. E, portanto, é preciso também uma capacidade muito grande, e eu acho que isto se faz através da oração. Não há outro meio, porque senão tornámo-nos agentes fabriqueiros de sacramentos. Não é? E, portanto, penso que este desafio de tornar uma igreja menos dispenseira de sacramentos e mais construtora de comunidade. Os sacramentos podem vir depois. Quando dizem, tão pouca gente na missa, eu às vezes digo, até me admira como é que ainda vai tanta gente. A missa, se calhar, de antes era a primeira coisa, era o primeiro passo, se calhar agora é o último. Mas para a pessoa começar, porque de antes eu ia à missa porque o meu avô ia, que o meu pai ia, que a minha mãe ia, que a minha avó ia. Hoje isso não chega. As pessoas precisam de mais, precisam de perceber o que é que estão a fazer. A liturgia, já não há nada fora da liturgia que remeta para a liturgia, portanto as pessoas não sabem o que é que quer dizer. Aquilo não diz nada. Tantas vezes eu disse, não me diz nada. E porquê que não diz nada, não é? Porquê que fizemos disto uma seca? Quer dizer, se estamos a falar para nós que aqui estamos do mais vital da nossa vida, não é? Da salvação, também é um palavrão que já não diz nada a ninguém precisa de ser salvo, portanto continuamos a usar estes palavrões, mas já não diz nada a ninguém, não é? Mas se a nós nos galvaniza por dentro, como é que a gente não consegue transformar isto numa linguagem que seja acessível aos outros, não é? Que há pouco tempo, numa coisa de jovens, perguntava quem é que em casa ouviu a história do Pai Natal ou do Menino Jesus, num Natal qualquer aí para trás. Quase todos tinham ouvido a história do Pai Natal e todos eles, até à determinada idade, pensavam que o Pai Natal é que dava aos presentes. E eu perguntei, mas porquê? A história de Jesus não é muito mais bonita do que o Pai Natal? Porquê é que não conseguimos transmitir a beleza do Evangelho? Deixamos, não sei, também não sei, não tenho respostas, mas se calhar porque isto se tornou mecânico, porque não sei se para nós continua a ser surpresa, não sei se para nós continua a interpelar-nos. E acho que o que este Papa tem feito isto tem que voltar a ser significativo na vida das pessoas. Se calhar já não é para massas, terão outros caminhos, mas tem que picar, a começar por nós. E diria que a grande novidade deste capítulo 6º, pois já me calo, é de facto este sublinhar dos primeiros anos, de acompanhar os primeiros anos de casamento. Mesmo e aí acho que houve alguma recessão, para voltar ao primeiro tópico, na preparação para o matrimónio. Acho que houve tentativas, mas ainda aí temos que encontrar muito mais e muito melhor, coisas muito mais estendidas no tempo. Hoje em dia o casamento é marcado com 2 anos de antecedência, por causa da quinta, claro, que já está ocupada, não é por causa da espiritualidade para se prepararem, mas podíamos aproveitar isso, não é? Eu já recebi vários telefonemas a pedir ver se eu estou livre no sábado X, em julho do ano que vem, para casamentos. E porque é que o casamento vai ser preparado, o matrimónio vai ser preparado num fim de semana? Ou vá lá, em 3 ou 4 sessões. Como não pode ir a 2 ou 3, ficam só em 2. E porque é que não aproveitamos o ano para preparar isto? Né? Como é que encontramos maneiras também atrativas porque também é uma oportunidade. À medida que há menos casamentos na igreja, isto não é óbvio, o que eu estou a dizer, mas parece-me que há uma probabilidade de as pessoas que vêm casar é porque querem mesmo. Claro que ainda há muita tradição, claro que ainda há muita coisa cultural, mas era possível, se calhar, aproveitar isto. Muito mais do que, se calhar, quando é uma igreja de massas. E por isso acho que aqui também tem que se encontrar um caminho. E, portanto, acho que esta é uma perspectiva e um desafio pastoral grande. Às vezes, o que se exige a um casal cristão, como casal cristão, é completamente desproporcionado em relação ao que se exige como preparação. Eles preparam-se um fim de semana, ou em 3 sessões, para o sacramento, digamos assim, mas depois exige-se
uma vivência do sacramento a todos os níveis, para o resto da vida. E, portanto, há aqui uma desproporção grande que eu acho que tem que ser equilibrada. E depois, isso, como dizia há bocadinho, faltava, isto vem sublinhar, um acompanhamento dos primeiros anos de matrimónio, que são complicados a muitos níveis para muitas pessoas, para outras pessoas não tanto, mas enfim, mas não sei quantos anos, mas começar a haver programas concretos de acompanhamento para os primeiros 5 anos de casamento, até ao primeiro filho, porque depois quando há filhos começa toda outra realidade, começa a haver fraldas e depois não dormir à noite e depois a escola e depois por aí fora já é outra realidade, mas aprender, há aqui, tenho percebido que há aqui 2 ou 3 coisas a nível de casamento em toda a vida, não é? O desejo de uma intimidade grande, a intenção com também a necessidade de uma saudável autonomia pessoal, não é? E como é que isto se equilibra? Na altura em que as pessoas casam é quando também estão no auge da disponibilidade para crescerem na sua carreira profissional. E, portanto, são coisas que chocam, não é? Por um lado, estão-se a comprometer a estar com outra pessoa para o resto da vida e no mesmo ano ou 2 anos depois, se calhar, têm que abdicar disso para ir para Angola viver 5 meses para crescerem na carreira, para poderem vir para cá ganharem dinheiro. Enfim, são situações de vida que muitas vezes entram em conflito. Como é que isto se acompanha? Como é que se conversa com alguém? E isto estava muito abandonado e acho que ainda está. Mas acho que o primeiro passo, e volto ao que já disse há bocadinho, tem a ver com a sinodalidade, é perguntar aos casais que casaram o que é que vocês precisam. Estão bem acompanhados? Estão bem... não é outra vez irmos de cima para baixo dizer a verdade absoluta. Há necessidades, há solidão. É impressionante, mas há solidão logo ao início, às vezes, em alguns casais, né? Há um não saber gerir a parte profissional com a parte familiar, enfim, para além depois de todas as outras situações. Mas diria que há aqui uma novidade grande a explorar, que é a insistência de uma melhor preparação para o casamento e dos primeiros anos de matrimónio. E acho que, não sei o que é que se fez de facto, acho que não se fez grande coisa, penso, a nível de igreja, assim, que eu conheça, pelo menos. Já falei demais, mas finalmente só aqui, enfim, o capítulo 8º, que é, depois podemos, se calhar, se souber responder a alguma pergunta que possa haver, se houver, mas em lado nenhum o Papa diz, a partir de agora, as pessoas que se separaram e voltaram a casar civilmente podem comungar. Em lado nenhum isso é dito. Em lado nenhum o Papa diz, os recasados podem comungar. O que o Papa diz é possível haver um caminho acompanhado de discernimento que leve à possibilidade de pessoas em determinadas circunstâncias poderem ter acesso aos sacramentos. E, portanto, diz o Papa, a partir de, enfim, há aqui algumas distinções que são essenciais entre o caráter objetivo e subjetivo. O que é objetivo é a lei. Isto é, viver, mas a pessoa é sujeito, é sempre subjetivo, não é? Portanto, pode-se dizer, diz o Papa, que há situações objetivas de pecado. O Papa não diz que há pecado objetivo, diz que há situações objetivas de pecado que depois são sempre vividas por alguém, por um sujeito, subjetivamente. E o Papa diz que as circunstâncias pessoais dessa pessoa, isto é do manual de qualquer teologia moral desde sempre, as circunstâncias pessoais dessa pessoa, como é também do direito civil e penal, as circunstâncias pessoais dessa pessoa podem atenuar ou tirar toda a culpa de o que seria uma situação de pecado. Eu posso estar a viver uma situação que objetivamente vista de fora é pecado, mas que pessoalmente não o será. E, portanto, eu digo aqui quase uma heresia, que é não há pecados objetivos. O pecado é sempre subjetivo. O que é objetivo é a lei. Eu posso ver alguém a matar outra pessoa
E o que eu posso dizer é, esta pessoa fez, objetivamente, cometeu um pecado. Subjetivamente, não sei. Não sei que consciência que a pessoa tinha, não sei que liberdade é que tinha, não sei. Há uma série de ingredientes para que um pecado seja pecado. E, portanto, estas circunstâncias, já o Papa João Paulo II tinha abandonado a expressão situação de adultério e situação de pecado. Já tinha, isto não é novidade. E, portanto, a questão é, o que o Papa João Paulo II pedia pela questão da objetividade, não se aproximarem dos sacramentos da Igreja. A primeira distinção é importante porque a moral, a ética, não é o cumprimento da lei. A moral é aplicar a lei objetiva à situação subjetiva da pessoa. Isto é que é a moral. Ou seja, a moral tem a ver com os costumes, tem a ver com o comportamento. E o comportamento humano é sempre subjetivo. E, portanto, é como é que esta lei, que é o ideal, que é o bom em si mesmo, como é que eu o aplico na minha vida? Se eu posso aplicar, tenho consciência dela e posso aplicar e não a aplico, só porque não me apetece ou não quero, bom, então estou a ir contra a lei, provavelmente estou a pecar. Se há circunstâncias na minha vida que me impedem de cumprir aquela lei, eu não estou a dizer que a lei não é boa, só estou a dizer que as minhas circunstâncias não permitem. Então, ao tal tempo é maior que o espaço. Não é? E por isso, já na preparação, no sínodo, e depois sai também no documento, há aqui uma distinção entre a lei da gradualidade e a gradualidade da lei. Alguns perguntavam se a lei tem graus, se é gradual. E não, a lei é objetiva e fixa. A lei não é gradual. Mas há uma lei da gradualidade, que é eu aproximo-me gradualmente da lei. E isso tem que ser tido em conta. Eu não não conseguir cumprir a lei toda já. E, portanto, aproximo-me gradualmente dela. E, portanto, há uma lei da gradualidade à medida que eu me vou aproximando do ideal. Mas o ideal em si mesmo, a lei em si mesma, não é gradual. E, por isso, ter, outra vez, o acompanhamento a acompanhar a pessoa até o ideal. E depois, parece-me que o Papa usa, não exatamente como eu vou dizer, mas penso que é esta também, a partir do Papa João Paulo II, deixou de se usar, como eu dizia, a expressão situação de adultério, situação de pecado, e passou-se a usar a expressão situações irregulares, porque, de facto, não estavam de acordo com a regra. Eram situações irregulares. O Papa Francisco usa uma vez ou outra, não aplicada à situação, mas penso que passa concepcionalmente da expressão de situações irregulares a situações incompletas. E, portanto, é alguém que não vive o sacramento do matrimónio, é alguém que vive um matrimónio incompleto. Não necessariamente, outra vez, irregular é um conceito espacial. Incompleto é um conceito temporal. Irregular quer dizer não estás dentro do espaço da regra. Incompleto é talvez possas vir a completar. Qual é que é o caminho entre a lei e a pessoa? Chama-se discernimento. E o discernimento é o grande instrumento, penso eu, que o Papa quer dar à Igreja, exatamente para evitar os extremismos e os polos, não é? Ou o subjetivismo total, não é? Eu é que sei, porque é a minha experiência, ou o objetivismo, que é tão idealista e tão objetivo e tão universal que deixa de ser concreto. Não é? E o Papa propõe precisamente o discernimento. O discernimento é um discernimento acompanhado, porque há aqui 2 ou 3 elementos importantes que o Papa refere, número 300, por aí, 300 e pouco, que são, há 2 ou 3 elementos. O primeiro é a consciência pessoal. E cita a Gaudium et Spes, documento do Concílio Vaticano II, se não me engano é o número 16, que diz que o centro mais fulcral da pessoa humana e o santuário onde Deus se encontra com a pessoa humana é a consciência pessoal. E o Papa diz,
tivemos e temos tido medo na Igreja de confiar na consciência pessoal das pessoas. E, portanto, o nosso papel é formar consciências, não é substituí-las. E, portanto, a consciência é o santuário último da pessoa e tem que ser respeitado como tal. E isto é um elemento essencial para o discernimento. O discernimento, outra vez, tem a ver com o tempo e com o espaço. O discernimento quer dizer que eu não sei qual é o fim, porque se eu soubesse, não tinha nada para discernir, era só lá ir. Né? O discernimento é um caminho que fazemos juntos e que acreditamos e confiamos que o Senhor nos acompanha e que nos leva ao melhor que podemos. Por isso, para além da consciência pessoal, há 2 ou 3 elementos importantes que o Papa aponta para este de discernimento. Tem que ser um discernimento acompanhado por um pastor ou um agente pastoral, porque é muito difícil eu ter liberdade interior sozinho, não é? Para eu posso chegar a uma conclusão. Aliás, como eu acompanhei alguns casais nestas situações, e houve um casal que chegou ao fim do percurso e disse: acho que ainda não é a altura de nós comungarmos, acho que nos falta aqui um espaço. E falta aqui uns passos a dar a nível de formação. Começaram a perceber que havia ali alguma dimensão mais espiritual e até de formação catequética que não tinham, porque estavam há muito tempo afastados da igreja. E disseram: havemos de cá voltar. Aliás, como o Papa prevê, os discernimentos não acabam, podem voltar mais tarde. E foi muito bonito, porque foi um ato de grande liberdade. Puseram-se a fazer este caminho, ao fim de 6 meses ou 7, disseram: se calhar é melhor pararmos aqui, temos que ir fazer aqui umas catequeses de adultos, temos que ir procurar coisas para ler e depois voltamos a falar consigo. E depois acompanhei mais 3 ou 4 casais, 3 deles chegaram à comunhão sacramental com o aval dos bispos locais. Mas, portanto, há 3 elementos essenciais para um discernimento, aqui neste caso: acompanhado por alguém de fora do casal, de acordo com a doutrina universal da Igreja e com as orientações locais do bispo. Voltamos ao número 3. Os senhores bispos têm que pôr em prática aí o que o Papa... e por isso, são estes elementos, todos eles, que fazem parte do discernimento. E reparem, o discernimento, eu diria, em minha opinião, no que vou acompanhando de discernimentos, não compete ao padre decidir se o casal pode comungar ou não. Eu acho que compete ao casal. Ao padre compete acompanhar e prever que esteja tudo, que os elementos estejam lá e que eles fazem um caminho certo, um caminho sério de discernimento. Mas depois, no fim, confiamos. São eles que fizeram. Porque senão voltamos outra vez ao anterior. Né? E isto... De alguma maneira, penso que este caminho é um caminho, outra vez, mais difícil, mais sinuoso, não é óbvio, não é claro. Aliás, foi disso que acusaram o Papa, ou sim ou não, o que é isto? Agora voltamos não sei o quê. E o Papa diz: não, o caminho é o discernimento, não é o sim nem o não. E por isso, eu acho que há perigos aqui. Acho que em alguns sítios é engraçado, porque eu acho que eu experimentei assim do que vou sabendo e também-me a acabar, desculpem o tempo. No que tenho visto, acho que há pessoas que simplesmente começaram a comungar e que vivem em segundo casamento, é verdade. Tomaram, e quando me perguntam eu digo que isso não está em lado nenhum, esse não era o desejo do Papa. O desejo do Papa é que até façam um caminho de reaproximação e de... Há pessoas que, ao contrário, levaram isto muito a sério e até retomaram alguma formação catequética que não tinham há muitos anos, porque estavam afastados, ou porque começaram a deixar de ir à missa, ou porque... E, de facto, tem havido um bocadinho de tudo a este nível, também até a este nível da recepção por parte das pessoas que vivem em uniões incompletas. Tem havido um bocadinho de tudo. Penso que há pessoas que se começaram a aproximar mais da comunhão. Pronto, agora é possível. Eu fiz o meu discernimento pessoal e etc. E pronto. E há pessoas que de facto, houve aqui várias pessoas que fizeram. Pronto, depois varia um bocadinho das dioceses. Onde eu estive, em Braga, há de facto um grupo de padres a quem o bispo pediu para acompanharem as pessoas e, portanto, vão acompanhando. E depois, no fim,
não há assim não há algo, como é que é dizer, institucional ou claro que fecha o processo, talvez aí pudesse ajudar. Acompanhei também um casal no Porto, em que de facto no fim falamos com o Senhor Bispo e ele fez uma declaração escrita, entregou ao casal e o casal foi formalmente readmitido na comunidade aos sacramentos plenamente outra vez. Porque é outro elemento também muito importante, que não dá para falar de tudo, que é também acompanhar a comunidade. Não é? Então aqueles que há 20 anos não comungavam, agora de repente passam a comungar. Ou agora pode-se comungar, então, mas agora... E como é que também se acompanha a comunidade para que a própria comunidade, como não era nos inícios da igreja, era a própria comunidade que acolhia os ditos pecadores, não é? E que levavam a bênção final do bispo. Mas, de facto, como é que se acompanha também a comunidade, a não ser uma comunidade nem rígida, nem laxista, não é? Como é que se acompanha a comunidade a que possam verdadeiramente acolher? Era preciso que houvesse comunidades, especialmente nas cidades. A pessoa vai à missa que lhe dá mais jeito, mas onde há comunidades, e outra vez, volta a isto, acho que o futuro é uma igreja de pequenas comunidades, acho que a comunidade devia ter um papel aqui também ativo no acolhimento das pessoas, no rezar pelas pessoas, enfim, e tudo isso. Desculpem, se calhar falei demais, não sei se era bem por aqui ou não, Manuel Coutinho, olha, foi o que se me aprouve dizer. Muito obrigado por me terem ouvido, tive uma hora a falar, quase. Peço desculpa, e pronto, se ainda for a tempo de alguma reação, alguma pergunta que eu possa ou saiba responder, tenho muito gosto. Muito obrigado, Sr. Padre Miguel Almeida. Pronto, o número dos participantes realmente não é assim muito grande, mas não é isso tanto que importa. Importa sim também é que tem alguma variedade, portanto há padres, há leigos, e então depois desta exposição que ouvimos e desta partilha de experiência, então está aberto o diálogo. Seria bom que acabássemos ou às 11 ou um bocadinho depois das 11, porque já também, senão também pouco diálogo podemos fazer. Se pudermos prolongar um bocadinho para depois das 11, mas sem exagerar. E então as pessoas que quiserem falar, portanto, ligar o som, portanto, antes de falar, e se possível, mostrar a imagem. Acho que era melhor para a gente ver quem está a falar. Podemos passar já ao segundo, que o primeiro é sempre o mais difícil. Parece que está tudo em meditação. Eu já agora, portanto, enquanto as pessoas pensam também noutras perguntas que poderão fazer, partindo daquilo que o Sr. Padre Miguel disse, sobretudo também lembro que nós, os padres de Vila Real e de Lamego, no dia do Sagrado Coração de Jesus, portanto, no mês de junho passado, tivemos um encontro com o Sr. Dom Nuno Almeida e com o casal Rosinha e Amândio de Braga, que o padre Miguel certamente conhece. E pronto, foi aí, fez para os padres também um bocado deste reacordar para a Amoris Laetitia. Hoje pretendia-se, portanto, não só para padres, mas para todos em geral. E aquilo que foi dito, portanto, em relação, por exemplo, àquilo que provavelmente já se fez em Braga, como o Sr. Padre Miguel Almeida citou. Portanto, pode haver alguns avanços depois desse caminho de discernimento. Pode haver, como foi dito, portanto, a admissão, por exemplo, à comunhão, à confissão.
mas a pergunta que eu fazia é mais também para provocar o diálogo. É, em relação ao, portanto, há esses sacramentos todos, mas não há o casamento, não é? Não pode haver o casamento. Quer dizer, se duas pessoas, portanto, estavam casadas e agora estão noutra união, quer dizer, a nível do casamento sacramental, pois, poderemos considerar isso ainda como é que é dizer, um defeito, ainda um objetivo que se calhar nunca se poderá atingir, não sei. A minha pergunta é só para provocar o diálogo e a reflexão. Sim, de facto, não é sacramento. Mas há outras situações em que não há sacramentos. Um casamento com disparidade de culto entre um batizado e um não batizado não é sacramento. E a pessoa pode comungar. Portanto, não é a única situação. Há pessoas que acham que quando um casamento é com disparidade de culto entre um batizado e um não batizado, é sacramento para o que é batizado e não é sacramento para o que não é batizado. Não, não é verdade. O sacramento do matrimónio é um sacramento que une os dois sacramentalmente. De facto, um sacramento com disparidade de culto não é um casamento com disparidade de culto não é sacramento e de facto as pessoas podem comungar. Por isso, a situação de ligar diretamente a sacramentalidade do matrimónio à recepção ou não de comunhão é uma questão mais, eu diria, mais disciplinar do que teológica. E, portanto, por isso eu digo, acho que não é... E se formos à Igreja Ortodoxa, na Igreja Ortodoxa, de facto, bom, tínhamos aqui outra... Mas eu diria, e já lá vou então isso, mas por isso, o facto de não estar a viver em sacramento de matrimónio, assegurando, outra vez, que fiz todos estes passos que devia ter feito, do discernimento, etc, 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 estou a fazer o melhor que posso, embora seja uma situação, eu não diria irregular, mas incompleta, gosto mais desta, porque tem a ver com o tempo. Não sei se poderei alguma vez, se alguma vez se poderá esta situação vir a ser completa. Às vezes até acontece que a pessoa do primeiro casamento morre e pode vir a ser completa, passei a ser viúvo de repente. O que também era um bocadinho hipocrisia, quer dizer, hipocrisia, não é hipocrisia, mas no passado, eu lembro que o meu pai contava que tinha um primo, meu pai já morreu há meia dúzia de anos, com 90 e tal anos, portanto era outra época, mas dizia que tinha um primo que vivia nesta situação. Nunca lhe passou pela cabeça levar lá à casa, à minha avó, tia dele, a segunda mulher, não é? Não se usava, as famílias cristãs não recebiam gente amancebada, ainda em adultério, recebiam-no a ele, mas ele ia sozinho, não vai. No dia em que a primeira mulher morreu, ele ficou viúvo, no dia seguinte levou lá a segunda mulher a casa. Ou seja, ele não mudou nada na vida dele, teve a sorte que a outra senhora foi para o céu mais cedo e pronto, passou a regularizar a sua situação. Ou seja, acho que há aqui, de facto, também, como o Papa diz, a comunhão não é um prémio de bom comportamento, é uma ajuda para o caminho daqueles que estão a caminhar e que sofrem e que precisam da graça, não é? E se olharmos para os sacramentos assim, e não como só podes recebê-los se estiveres a cumprir tudo, então aí começa a fazer sentido, se calhar, então vamos dar mesmo o sacramento a esta pessoa, porque ela está aqui a aproximar-se, está a fazer um caminho. E por isso eu diria que o não viver a sacramentalidade do matrimónio não impede necessariamente de aceder aos sacramentos. Acho que parece-me a mim que é mais, como eu dizia há bocadinho, é mais uma decisão disciplinar do que teológica, neste sentido, né? Embora haja naturalmente uma ligação entre todos os sacramentos e também entre o sacramento do matrimónio e o sacramento da união entre Cristo e a Igreja que se vive na entrega de Cristo na Eucaristia. Embora a união entre Cristo e a Igreja, aplicada ao ser humano, como diz o Papa, é uma analogia e não é uma comparação perfeita. Portanto, aliás, se fosse perfeita não havia nada a discernir, ou cumpres ou não cumpres. Por isso há todo aqui o percurso, não é? O percurso e a comunhão ser dada para ajudar o percurso, acho que honestamente falando, acho que faz mais sentido e tem mais poder e até a concepção de sacramento, porque é isso, os sacramentos servem para nos ajudarem. Deus não precisa dos sacramentos para nada, nós é que precisamos deles, não é? E portanto parece-me que há aqui
um caminho a fazer que não impede uma coisa, não impede a outra. Parece. Muito obrigado. Não sei se há mais alguém que queira fazer alguma pergunta ou alguma observação. Há algumas mensagens no bate-papo a dar os parabéns, mas além dos parabéns gostaríamos também de... Padre Coutinho, Sim. deixe-me lá colocar uma questão que eu coloco desta forma. Pode-se apresentar também. Está ali o nome. Sim, mas dizer que Ok. esqueço, mas... Caseiro Marques. Como está aí António Marques. Sim. Há muitos anos que eu reflito sobre estes problemas, mesmo no nosso grupo da Ação Católica e noutros grupos. Até porque também, quando vim para Vila Real, comecei por estar ligado ao CPM. E a questão que eu coloco é esta. Quando um casal, seja por que razão for, porque há sempre alguma razão, e não estamos aqui a perguntar se há culpa deste ou daquele ou dos dois, não interessa. Quando um casal deixa de estar junto, isto é, cessa o amor nesse casal, eu pergunto, e portanto isso separam, ou então até vivem juntos, mas é como se não existisse nada entre eles. Portanto, digamos que cessa aquilo que é mais importante no casamento, que é o amor entre duas pessoas, como disse o padre Miguel no início. Que casamento é que existe? O casamento desapareceu. É assim que eu penso. Não há casamento nenhum. Como é que depois, do ponto de vista teológico, isto se resolve? Sim. Então, é interessante essa pergunta. Fazem a Igreja Ortodoxa responde de maneira diferente à Igreja Latina. Não, na Igreja Ortodoxa, há alguma teologia da Igreja Ortodoxa. Então, na Igreja Ortodoxa não há tanto esta coisa canónica da nulidade matrimonial, mas de facto é possível casar-se segunda e terceira vez. E a gente pergunta, então porquê é que não quarta? E eles dizem, é uma coisa disciplinar. Acho que quem casou 3 vezes e não correu bem é porque não consegue mesmo casar e não... Mas o que é que eles dizem? De facto há uma contradição grande. É engraçado porque os ortodoxos acusam-nos, a nós, de termos introduzido uma exceção na indissolubilidade do matrimónio. Eles dizem, ora, se o casamento é a imagem de Cristo e da Igreja, se é o amor que Cristo tem pela Igreja, então esse amor é eterno. Porquê é que a morte separa? Eles dizem, não, a morte não separa do amor eterno de Jesus Cristo pela Igreja e, portanto, também não devia separar os cônjuges. O casamento, se é sacramento para a vida eterna. E a gente pergunta, então porquê é que vocês deixam casar 2 vezes? E eles dizem, é uma contradição. E assumem, é uma contradição. E nós assumimos a contradição. Isto é, por um lado, continuamos a acreditar que o sacramento do matrimónio é um sacramento para a vida eterna. E, portanto, nem sequer a morte separa os cônjuges. Por outro lado, a Igreja existe no tempo e no mundo. E se não está cá para acompanhar aqueles que sofrem e que vivem estas dificuldades, então não serve para nada. E nós assumimos, como Igreja, esta contradição. É uma posição arrojada. E os ortodoxos seguem o Evangelho de Mateus e interpretam a exceção de Mateus, que a exceção de Mateus diz, se casares com outra, separares a tua mulher e casares com outra, exceto em caso de, e depois há uma palavrinha que é um palavrão grego, que é uma porneia, que é traduzido de todas as maneiras e mais algumas, eles acham que é exceto em caso de adultério, eles interpretam assim, então podes casar outra vez. E, portanto, eles interpretam isso, e desde sempre,
Não é uma coisa moderna. Portanto, desde sempre permitiram segundos casamentos com base nesta exceção de Mateus. A Igreja Latina não foi por aí. E, portanto, não permite segundos casamentos. Agora, há aqui duas dimensões, não é? Uma coisa é o que é que quer dizer o amor acabou? O que é o amor? O afeto pode ter acabado, a paixão pode ter acabado, o amor acabou entre duas pessoas, claro que pode acabar, mas penso que o amor é mais do que um afeto, o amor é uma opção, é uma decisão. Não é? Duas pessoas não vivem 50 anos juntas porque estão apaixonadas uma pela outra. Isso não existe. Se estiverem apaixonadas 7 dias por semana, 12 meses por ano, 50 anos, isso não é um casamento, é um problema, acho eu. As pessoas continuam casadas 50 anos porque decidem continuar casadas. Em alguns casos não é mesmo possível, claro, e mais vale separarem-se quando há tensão, quando há briga, quando até já há feridas da dignidade da pessoa humana, claro, mais vale separarem-se, não estou aqui a defender. Agora, parece-me que, de alguma maneira, o que se diz aqui é há, de facto, um matrimónio que é a expressão de amor sacramental, embora as pessoas não o consigam viver. E, portanto, a relação humana entre aquelas duas pessoas não é possível e, portanto, deixou de existir. O sacramento desaparece. Pois, há quem vá por aí, há quem decida, há quem diga que sim, se é uma teologia muito... Há discussão teológica a esse nível, que é o que é essencial no casamento como sacramento? Se é o afeto de um pelo outro, quando isso acaba, o sacramento acaba. Se é a decisão e se é o compromisso, então pode não acabar. Agora, e claro, isto é sempre uma tensão teológica que para quem defenda que o amor é uma coisa que também acaba, e que o amor é o aspecto essencial do matrimónio, se assim fosse, então se o amor acabar, o matrimónio acaba, desvanece. De facto é uma questão, não é? Se o matrimónio, se ninguém vive essa realidade, se há duas pessoas que se casaram, separaram-se, já não vivem esta realidade, dizer que esta realidade existe eteriamente, embora ninguém a viva, é uma discussão filosófica mais do que teológica interessante, não é? O que é isto de um casamento abstrato, que ninguém o vive? É uma questão. E é uma questão que se discutiu muito teologicamente a seguir ao Concílio Vaticano II, quando o Concílio Vaticano II altera ali um bocadinho os fins do matrimónio, e isso veio ao de cima. Agora, aqui a questão é... não sei, isso aí já é uma questão doutrinal e teológica mais profunda, que levaria a outras consequências também para os outros sacramentos, não é? Então a ordem também acaba, então, enfim, pode-se pôr isso em todos os sacramentos, não é? Então há uma teologia sacramental aí, terá que ser toda revista, talvez, mas eu não trataria o matrimónio de forma isolada, acho que é arriscado. Mas sei que não é uma resposta convincente, mas é a que tenho. Também não estava à espera de outra. Não sei se há mais alguma intervenção. O tempo também está-se a adiantar. Penso que não. Eu só queria, antes de passar a palavra ao Sr. D. António Augusto, que portanto, dirá a palavra final nesta noite, nesta sessão, queria lembrar, porque esta foi, portanto, a conferência também de abertura do ano letivo do Centro Católico de Cultura, que, pronto, quer refletir sobre estas questões, porque estamos a viver este ano Amoris Laetitia, e estamos também a viver o ano do caminho sinodal, que o Sr. Padre Miguel Almeida também fez essa relação, portanto, entre as coisas importantes que disse e também o caminho sinodal que estamos a viver.
E então queria lembrar que na próxima sexta-feira à noite, das 21 às 22h30, haverá o curso, iniciar-se-á o curso de leitores, portanto, para a liturgia. E depois no sábado, sábado de manhã, portanto, próximo sábado, dia 30, às 10 horas, das 10 às 11h30, começará o curso Os Ministérios de uma Igreja Sinodal ao Serviço da Comunhão, pelo seu Dr. José Carlos Carvalho. Tanto o curso de leitores como o curso do sábado de manhã serão via Zoom, serão, portanto, pela internet. Neste primeiro trimestre, os cursos serão ainda, tanto na sexta à noite como no sábado de manhã, serão pela internet. Depois, os do segundo e terceiro trimestres, esperamos que já possam ser presenciais. Muito obrigado ao Sr. Padre Miguel Almeida e a todos os que participaram. E passo então a palavra ao Sr. Dom António. A terminar, uma palavra breve, ou algumas palavras breves. Primeira, naturalmente, para agradecer a belíssima reflexão do Padre Miguel, de forma muito, ao mesmo tempo simples e profunda, nos falou de algumas das inquietações e questões que a Amoris Laetitia veio refletir, sendo que já agora, a esse propósito, é muito interessante que convém sempre olhar para a Amoris Laetitia, não é? Naturalmente como um texto do Papa, mas que tem atrás de si também um longo processo sinodal, não é? De uma longa auscultação às famílias do mundo inteiro e depois 2 turnos de sínodos, não é? Foram intensos e, portanto, este texto, eu acho que tem também muito essa força, não é? Procura de caminhos para responder a todas essas questões que a Igreja, que a família, que o mundo levanta. Portanto, agradecimento ao Sr. Padre Miguel, ao Padre Coutinho também pela organização e agradecimento a todos os participantes que certamente terão aproveitado muito desta bela reflexão. Sendo que deixaria uma segunda nota, que é o Padre Miguel referiu vários desafios pastorais, também tendo muito em conta a nossa realidade portuguesa, e de facto eles são importantes e são necessários, é necessário enfrentá-los, não é? E portanto para o clero e para leigos, certamente com um protagonismo especial às famílias, é fundamental, digamos, fazer esta reflexão, mas não deixar de dar passos. Portanto, estamos no processo, portanto, daí este ano a Amoris Laetitia, passados 5 anos, não é? Para que a reflexão feita, os documentos, etc., tudo isto não fique na prateleira, nem fique na gaveta, não é? É necessário que este percurso continue. Portanto, os desafios pastorais que foram referidos, julgo que não podem ser esquecidos, têm que ser respondidos. Uma terceira nota, que é, concretamente, agora ao nosso nível diocese, digamos, ainda há algum trabalho a fazer, muito trabalho a fazer, até porventura, e este de reflexão, que eu acho que é indispensável, de formação, quer clero, quer leigos, mas também, depois, na prática, há passos a dar no que diz respeito à preparação do matrimónio, no que diz respeito, como foi lembrado e muito bem, ao acompanhamento dos casais, começando pelos casais novos, com algum apoio e dos movimentos ligados à família, etc. E ainda digamos, uma proposta, a elaboração de uma proposta relativamente à aplicação dos critérios que estão referidos no capítulo 8º. Portanto, em muitas dioceses isso foi feito, nesse aspecto estamos um pouco atrasados e, portanto, é também necessário que, espero que este ano seja feito, não é? Que a esse nível seja feita uma proposta e dada uma orientação acerca do modo de proceder
no que diz respeito a essas situações. E, portanto, eu espero que este ano a Moras Letícia seja um ano, desse ponto de vista, muito rico, ou pelo menos de conversão postural, de conversão da mentalidade que requer, de facto, uma grande atenção da parte da Igreja. Portanto, espero que este ano seja um ano muito proveitoso desse ponto de vista. E também, para terminar, para o Centro Católico de Cultura seja também um ano rico, um ano muito produtivo, até porque estamos no ano do centenário da Diocese, não é? E, portanto, o Centro Católico de Cultura ocupa um lugar e tem uma função muito especial e insubstituível até no âmbito da Diocese. E, portanto, neste centenário, essa função deve ser sublinhada, as propostas devem ser muito mais divulgadas e acolhidas para proveito de todos, evidentemente. Então, muito obrigado da minha parte, muito boa noite. Padre Miguel, uma vez mais, muito obrigado pela sua reflexão. Obrigado pelo convite, obrigado, António, pelas palavras, obrigado, Padre Manuel, contigo. Obrigado a todos. Boa noite, boa noite. Foi um gosto, parabéns. Obrigada, boa noite. Boa noite. E peço então licença para encerrar.